Monkey D. Garp rouba cena no capítulo 1161 de One Piece. O herói da marinha colocou nada menos do que 3 futuros Yonkou pra correr de uma só vez. Não, correr não, né? Colocou é pra mamar. Kaido, Big Mom e Barba Branca. Hoje a polêmica vai ser grande, viu? Continuamos também a acompanhar o jovem Dragon tentando salvar a vida de Shanks e Shamrock no meio dessa briga de verdadeiros gigantes. E o grande destaque desse capítulo vai para Sylvus Rayleigh chegando para salvar a sua amada Shaq e vencer o torneio de God Valley. Mas a grande diferença é que apesar dele ter vencido o torneio, ele nunca precisou obrigar a Shaq a se casar com ele. Os dois ficaram juntos porque eles quiseram e porque eles são livres. No vídeo de hoje e nesse clima de romance, vamos falar sobre o capítulo 1161 de One Piece agora, com aquela análise completaça da semana. Tudo isso não antes de você deixar o seu like e dessa vez tá liberado o pedido de inscrição, porque finalmente alcançamos a marca dos 900 mil tripulantes, galera. Tem sido uma jornada longa esse ano, inclusive, hein? Mas a gente conseguiu, graças à ajuda de cada um de vocês que curtiu qualquer vídeo que seja desse canal e decidiu dar uma moral clicando no botão, que pode parecer pouco, galera, mas é uma satisfação e uma realização muito grande saber que eu consegui chegar até aqui com um canal tão nichado que fala sobre One Piece e mais alguns outros animes de vez em quando também. Mas ainda assim, estamos aqui e um dia a gente vai chegar a 1 milhão de tripulantes. Então eu queria aproveitar para fazer esse agradecimento e aproveitar para fazer um mega anúncio adiantado aqui para vocês. Não era para eu dar esse anúncio ainda, mas não tem como não aproveitar um momento de celebração como esse. E a grande surpresa é que eu estou lançando com a Paulinha, minha esposa, a minha marca de vestuário de animes. E claro que a primeira coleção será dedicada a One Piece e vai se chamar Asas do Rei dos Piratas. Uma camiseta do Luffy, uma do Zoro e uma do Sanji. As 3 com estampas iradas, com qualidade premium e principalmente edições limitadas. Ou seja, quem não garantir na pré-venda não vai conseguir mais. Então, se você tiver interesse em garantir a sua, pausa esse vídeo agora, acessa o Instagram e segue a loja Zenkai para saber quando será o lançamento. Esse é um projeto que eu tô trabalhando há meses com a Paulinha, minha esposa, que é apaixonada por animes e mangás e vive aparecendo aqui no canal também, para entregar um produto da melhor qualidade possível para vocês, beleza? Então confere lá no Instagram a loja Zenkai para saber quando vai ser o primeiro lançamento, porque logo logo ele vai sair, beleza? Agora sim, com 900 mil tripulantes, vamos começar a nossa aventura de hoje. Na história de capa, vemos Yamato continuando a sua peregrinação pelo país de Wano, tendo chegado à capital das flores, se juntando a Kinemon e Momonosuke e entrando no santuário dos heróis que deram a vida pelo país de Wano. E dessa vez não é o herói Kozuki Moria, convenhamos, né? Ele não deve ter nascido em Wano, só deve ter, tipo, sido um pirata que acabou, né, entrando do país de Wano, a galera curtiu ele, acabou adotando o sobrenome e meio que virou um samurai honorário do país. Mas enfim, vemos então o memorial de Kozuki Oden, Kozuki Toki, Izou, Ashura Doji e Yasuie, todos aqueles que deram a vida pelo país de Wano durante a guerra contra Kaido, que se estendeu por mais de 20 anos. Essa história de capa está chegando ao fim, apesar do Oda sempre parecer conseguir dar um jeito de prolongar ela ad infinitum. Mas o fato é que a Yamato já concluiu a sua jornada e agora falta a gente saber como essa história de capa será concluída. Como eu venho dizendo, eu acredito que essa história de capa terminará com um gancho mostrando a chegada dos piratas do Barba Negra em Wano para conseguir a arma Pluton. Ou quem sabe termine mostrando um pouco ali da própria arma ancestral Pluton. E isso seria até uma forma de linkar os acontecimentos de God Valley, que mostram não só a jornada do Rox, mas o próprio Barba Negra sobrevivendo a esse incidente ainda quando ele era uma criança. Então a chegada dos piratas do Barba Negra em Wano faria um ótimo gancho até mesmo com a história principal e os acontecimentos de God Valley que a gente vem acompanhando semanalmente. E como a Yamato se encontra atualmente no alto da capital das flores, eu me peguei pensando que talvez seja justamente ela que aviste de longe no horizonte a chegada dessa nova ameaça. E assim, a história de capa dela termina com ela avistando algo chegando e se aproximando do país lá no fundo. Quem sabe não termina assim, né? Talvez fosse um jeito interessante. Bom, do jeito que o Oda é criativo, às vezes para o bem, nesse caso para o mal, não sabemos o quanto ele consegue enrolar mais essa história de capa, mas eu acho que faria sentido que ela terminasse junto do flashback contando o incidente de God Valley. Adentrando então no capítulo, vemos batalha
batalhas acontecendo por todo o país de God Valley, e o primeiro foco desse capítulo é o nosso jovem marinheiro Monkey D. Dragon. Vemos ele carregando os bebês Shanks e Shamrock até que um raio laser acerta o ombro dele, fazendo um dos bebês cair no chão. Justamente o Shamrock, que a gente sabe que ele não conseguiu salvar. E o responsável por atirar aquele laser foi um dos Cavaleiros de Deus, chamada Maffei. Quando essa mulher apareceu nos capítulos anteriores, a gente pensava que ela era o Kirin Han, pela semelhança do porte físico, pela aparência e principalmente pelos dentes afiados. Mas não, galera, essa mulher se chama Maffei, e o Kirin Han deve ter entrado no grupo depois. Quem sabe ele não seja filho dessa mulher, né? Já que todo mundo em One Piece hoje em dia é filho de alguém importante. Tá todo mundo conectado com todo mundo. De qualquer forma, é explicado pra gente que um Tenryubito estava responsável por aqueles bebês e, para não ser morto pelo Garlin, ordenou que a Maffei recuperasse os bebês antes que o Garlin descobrisse o que havia acontecido. Então vemos ela pegando o Shamrock nas mãos. Olha, a minha opinião sobre isso é a seguinte: eu queria muito ver o próprio Garlin em pessoa perseguindo o Dragon por God Valley. Eu acho que essa é a oportunidade perfeita para que o Oda construa essa rivalidade entre o Dragon e o Garlin. Nesse caso, o Garlin persegue o Dragon por God Valley, o Dragon consegue esconder o Shanks dentro de um dos 9 baús de tesouro, come a Akuma no Mi de dentro daquele baú, usa a fruta de forma meio improvisada ali no susto, lançando qualquer soco aleatório para ver o que fazia, para se livrar do Garlin, e foge de God Valley, salvando apenas a vida do Shanks. E claro, como Oda adora prolongar o mistério, ele não no caso revelaria o nome da fruta em si, nem qualquer transformação, caso seja uma zoa mítica, só um vislumbre do que a fruta seria capaz de fazer, provavelmente, né, uma rajada de vento forte o suficiente para mandar o Garlin para longe, algo que a gente já sabe que o Dragon é capaz de fazer, mas seria ainda assim um hype tanto ver ele fazendo isso pela primeira vez na vida. Pega a fruta, come, mano, dá um soco aleatório pra ver o que acontece, sai uma rajada de vento, o Garlin arremessado pra longe, eita porra, o que esse moleque fez? Ninguém entende o que tá acontecendo. Quem sabe ali, ó, quem sabe a mãozinha do Dragon não se transformaria pelo menos parcialmente, só pra dar aquele hype um pouquinho maior. E aí, no caso, ele conseguiria fugir. E tendo estabelecido esse conflito entre eles em God Valley, agora, 38 anos depois, né, Dragon teria a chance de colocar o poder dessa Akuma no Mi à prova e mostrar que ele não é mais o garoto de 17 anos de idade que não conseguiu enfrentar o Garlin de frente em God Valley. Pelo menos não o suficiente a ponto de fazer uma frente real contra ele, né? Enfim, eu acho que ainda existe a chance disso acontecer, mas eu acho que seria interessante se tivesse sido o próprio Garlin a conseguir recuperar o Shamrock das mãos do Dragon. Mas ainda existe a chance do Garlin ficar sabendo disso, ir atrás do Dragon para tentar recuperar o Shanks e todo esse plot se desenrolar mais ou menos como eu falei, né? Se acontecer, cara, não tem como, vai ser muito foda. Não tem como o Dragon não dar de frente com Garlin. Inclusive, no capítulo passado, vimos um pequeno quadro do nosso homem Sakazuki aparecendo num navio da marinha que estava na costa de God Valley. E como eu deixei esse detalhe passar no vídeo passado, eu vou aproveitar para comentar brevemente sobre isso aqui nesse vídeo. Vimos então um superior do Akainu perguntando se todo o esquadrão estava presente, o Akainu respondendo que sim, mas se perguntando em pensamento: droga, aquele maldito Dragon, pra onde ele foi? Nem ferrando que ele entrou na ilha. Ou seja, não era para eles terem ido pra ilha, o Dragon acabou indo mesmo assim e o Akainu acobertou as merdas do Dragon, galera. Agora, como vocês podem me dizer que um homem desse é um cara mau? Um cara que mente para proteger o Dragon e o resto do esquadrão. E detalhe, que o Akainu já aparece usando uma capa e o boné clássico de marinheiro dele, enquanto o Dragon aparece usando apenas uma roupa de recruta. Eu achei esse detalhe curioso porque tanto o Akainu quanto o Dragon possuem a exata mesma idade, mas aqui o Akainu parece ter uma patente maior que a do Dragon, algo que até entra em contradição com aquele câncer, aquela chuva de fanart que o povo adora fazer do Akainu prestando continência, fazendo assim reverência pro Dragon, como se o Dragon tivesse uma patente superior ao Akainu. Pelo visto, sempre foi o contrário, né? Portanto, Sakazuki se mostrando superior ao Dragon a nível de patente e ainda por cima mentindo para poupar a vida do Dragon e do esquadrão inteiro.
Grande dia, senhores, grande dia, não tenho do que reclamar. Mas, voltando ao capítulo, vemos a Cavaleira Maffei segurando o Shamrock com uma de suas mãos, detalhe pro cabelo em formato de vulcão dela, né, pra quem só reparou nos peitos, e o jovem Dragon prestes a ser empalado pela espada dela. Porém, uma rajada avassaladora atravessa uma série de árvores e o corpo da mulher em dois. Obviamente, ela continua viva, mas já serviu para dar um susto nela. E é nesse momento que temos uma das páginas mais absurdas, surreais e maravilhosas que eu já vi na minha vida como fã de One Piece. Barba Branca e Charlotte Linlin aparecem caminhando lado a lado enquanto se engalfinham e podemos ver o jovem Dragon ocupando apenas o canto da tela. Foi nessa hora que o Dragon percebeu o quão pequeno ele era diante daqueles gigantes que passavam pelo seu caminho sem sequer notarem a sua presença. Foi nessa hora que o Dragon percebeu que o caminho dele para o topo ainda era muito longo. Para vocês terem uma noção, essa imagem me lembrou muito a cena do Luffy em Marineford, quando Barba Branca distorce o oceano e a ilha de Marineford inteira, e o Luffy só conseguia ficar completamente estático, vendo como era possível existir um poder tão gigantesco como aquele. E agora podemos ver que o jovem Dragon também passou por uma experiência parecida. Não vendo a dimensão total do poder do Barba Branca, mas vendo pessoalmente o Barba Branca. Na verdade, essa cena do Dragon faz outro contraste muito foda. Enquanto o jovem Dragon viu dois futuros Yonkou passando pelo seu lado como se fosse nada, aconteceu com o Luffy justamente o contrário. Em Wano, foi o próprio Luffy que passou no meio de dois Yonkou como se fosse nada. E olha que o Luffy ainda não tinha despertado o Gear 5 e não estava no seu auge. E claro, galera, que a minha intenção aqui não é menosprezar o Dragon de maneira nenhuma. E eu ainda acredito, inclusive, que o menino vai ter o seu momento de brilhar quando ele conseguir fugir de God Valley com o Shanks. E até porque quem realmente foi menosprezado nesse capítulo foi o próprio Barba Branca, a Linlin e o Kaido. Seguindo, descobrimos que vários membros menores dos Piratas Rocks decidiram se juntar e se voltar contra o Xebec numa tentativa de ganhar fama caso conseguissem derrotá-los. Mas Barba Branca, Shiki, Big Mom e Kaido aparecem atacando os traidores em outra página épica desse capítulo, galera. Cara, que página foi essa? Sério, acompanhar o passado dos Rocks tem sido muito legal, mas eu sentia que era muita informação atrás de informação e pouco impacto visual nos capítulos. A cena do Rocks contra o Harold foi um clash genérico que a gente já tinha visto quando eles se conheceram, quando eles se encontraram da primeira vez. A cena do Roger contra o Garp foi outro clash genérico sem graça, e até as páginas do capítulo passado, que apesar de muito épicas também, acabam sendo uma espécie de retcon de algo que a gente já tinha visto, mas a página do Dragon, vendo o Barba Branca e a Linlin passando por ele ali, dois gigantes ali, sem sequer se importar com a presença do moleque, e o moleque vendo aquela cena, caralho, eu sou nada perto disso, mano. E essa página dos principais membros dos Rocks ficou muito foda. Não importa se eles estão batendo em um monte de random, a pose de cada um deles e a formação deles como equipe ficou muito foda, caralho, quando eu vi isso, meu amigo. Mas quando a gente achava que tinha acabado, ainda tinha mais. A cereja do bolo desse capítulo, outra página que vai entrar para a história de toda a comunidade de One Piece pelos próximos 20 anos, galera. Monkey D. Garp notou que os figurões estavam perto dele e então foi pegá-los. Garp deixa o punho preto e duro, um rastro de haki começa a vazar do seu punho e ele lança um soco em direção ao chão, colocando Barba Branca, Kaido e Big Mom pra correr. Melhor, né? Colocou pra mamar. Galera, sério, essa página, ela vai ser lembrada pelos próximos 10, 20 anos, quando a gente continuar discutindo Power Scaling, o maldito Power Scaling de One Piece. Então vamos lá, com calma. O primeiro ponto a se considerar é que não estamos falando de 3 Yonkou no auge aqui, né? Inclusive,
poderia, né, o Oda, ele, já que extrapolou de uma vez, poderia colocar o bebezinho Shanks ali na frente, poderia inclusive rolar uma montagem como essa, né, uma fanart muito maneira. Quem sabe o Kaique Nadal não faça uma dessa, até do bebezinho Shanks ali e da criancinha, o Tite criancinha, todo mundo fugindo, sabe, todos os Yonkou, futuros Yonkou presentes em God Valley, todo mundo fugindo do Garp. Então, de novo, o primeiro ponto a se considerar é que não estamos falando de 3 Yonkou no auge aqui. A gente pode passar pano para o Kaido e a Big Mom porque eles ainda eram jovens na época. O próprio Sengoku menciona que eles ficaram muito mais fortes depois desse incidente. O Kaido, inclusive, né, era apenas um aprendiz no bando dos Rocks. E mesmo assim, o Kaido queria lutar contra o Garp, mesmo a gente sabendo, né, que ele não teria qualquer chance. Então o Kaido é o personagem que menos pode ser zoado nessa cena. Na verdade, eu tenho visto muita gente tirar sarro do Kaido nesse flashback, né, dizendo que o Kaido não é nada comparado com top tiers que vem aparecendo agora. Mas quem fala isso é só um bando de Maria vai com as outras, um bando de emocionado que se ilude com qualquer personagem novo, que novinho que aparece, nossa, como esse cara é foda, aparece uma vez, nossa, já é nível Yonkou top tier. Mas vocês podem ter certeza que se o Kaido, no auge, enfrentasse qualquer um desses caras, ele seria, no mínimo, igualado a eles. Já a Big Mom parecia estar num nível maior que o Kaido, afinal ela não era só uma aprendiz no bando dos Rocks, já era uma usuária de Akuma no Mi e até tentou contra-atacar o Garp com uma fusão do Zeus e do Prometheus. Mas o Garp só tancou o golpe de peito aberto em outra cena brutal, galera. Cara, não é possível que não sobra nada para os Yonkou, né? Uma cena dele brutal, sorrindo, como se fosse o Luffy entrando no Gear 5 pela primeira vez, naquela cena que ele tá ali com aquele sorriso macabro. Mas o Barba Branca, eu espero sinceramente que o Oda nunca se arrependa de ter feito isso, porque essa cena ridícula dele fugindo do Garp, eu nunca mais vou esquecer e ninguém nunca mais vai esquecer. Primeiro porque, diferente do Kaido e da Big Mom, o Barba Branca parecia estar muito próximo do seu auge nessa época. Ele já tinha a fruta do terremoto, já tinha uma vestimenta típica de capitão com capa e chapéu, já tinha o seu famoso bigode, a sua marca clássica, e já tinha a sua Naginata, uma das 12 lâminas de grau supremo. Ou seja, não existe nenhuma característica visual no Barba Branca que diga pra gente que esse não é o Barba Branca, no mínimo, muito próximo do seu auge. Então, diferente do Kaido e da Big Mom, a gente não tá falando de um Barba Branca novato aqui. E segundo ponto, que é o mais importante na verdade, a lenda e o mito por trás do Barba Branca era de que ele nunca foi covarde a ponto de fugir de uma luta e por isso ele nunca carregou uma única cicatriz sequer nas suas costas, porque ele nunca correu de uma batalha. E aqui a gente vê o Barba Branca sendo tratado como piada e fugindo como se fosse um rato. No flashback do Oden, pra quem não lembra, ele meio que já tinha sido mostrado fugindo da marinha, mas aqui, meu amigo, foi sacanagem demais. Eu fico até abismado como é que o Oden ele pensou em estragar uma das páginas mais marcantes do mangá, a página da morte do Barba Branca, que mostra a parte da frente do corpo dele completamente ensanguentada e do lado o quadro das costas dele sem nenhuma cicatriz. Podia até ter o ferimento das espadas que passaram pelo corpo dele, mas eram de ferimentos que ele tancou de peito aberto, encarando de frente. Cara, até eu, que vivo zoando fralda branca quando é pra defender o Akainu, não tô conseguindo aceitar um negócio desse. Eu pretendia só zoar com a cara do Barba Branca e ser feliz nesse vídeo, mas me parece um desrespeito tão grande que até eu fico indignado com um negócio desse. E por isso que eu digo, eu espero que o Oda ele não se arrependa de ter feito isso, porque se nem eu tanquei essa cena, imagina as viúvas do Barba Branca que tem na fandom de One Piece. Mas, para equilibrar um pouco as coisas, vamos falar um pouquinho do Garp. A cena foi foda pra cacete? Foi. A cena dele tancando o ataque da Big Mom foi mais foda ainda? Foi. Então eu preciso enaltecer o Garp por ter colocado 3 futuros Yonkou pra correr, até porque eu preciso defender o Almirantado, que é a agenda desse canal, mas eu não posso enaltecer o Garp o suficiente a ponto de vocês pensarem que o Akainu, no auge como almirante de frota, não faria a exata mesma coisa se fosse ele no lugar do Garp aqui nessa cena. Me desculpa, mas seria. Então, infelizmente, eu tô numa corda bamba absurda. Eu tenho que hypar o Garp. Ele faz parte do Almirantado.
mas também eu não posso dizer que ele tá acima dos outros. Seguindo, o caos continua tomando conta de God Valley e Sam Sommers tenta se aproveitar da confusão. Ele vai até o local onde Shaq estava sendo mantida presa. Podemos ver uma penca de marinheiros caídos ao redor deles, marinheiros esses que tentaram se aproximar da Shaq e mesmo assim foram derrotados por ela. Sommers sabe que a vitória será de Garland, então ele decide simplesmente cometer um feminicídio e matar a Shaq logo de uma vez. Afinal, se ela não será dele, não será de mais ninguém. Sommers dá um tapa na cara dela, ela tenta revidar com um chute no braço, ele pega a perna dela e dá um cacete com seu porrete de espinhos. Do lado de fora, vemos Roger se dispondo a manter Barba Branca ocupado. Curioso, né, como o Garp simplesmente sumiu de cena e nunca mais apareceu quando ele claramente poderia ter continuado a seguir o trio de Yonkou fracote que ele estava seguindo, mas isso não foi conveniente para o roteiro, e isso dá a brecha para que um homem chegue a tempo de salvar a Shaq. No instante em que Sommers se prepara para matar a Shaq, o Rei das Trevas, Silvus Rayleigh, oblitera por completo Sommers, fazendo ele atravessar a parede. O maluco conseguiu ser freguês do Gaban e do Rayleigh para tudo ficar meio igual, ou nem tanto assim. Isso porque a gente não vê o Rayleigh enegrecendo a sua espada, nem qualquer raio de Haki do Rei vazando, o que não me parece fazer sentido nenhum, né? Então a gente pode supor que o golpe não vai causar ferimento permanente no Sommers. E até o momento, Gaban segue possuindo o Haki do Conquistador mais avançado que o do Rayleigh. Eu vi gente comentando também que o Rayleigh aparecendo meio ensanguentado nessa cena, mesmo sem ter enfrentado ninguém relevante, o que é uma pena, né? Todo mundo queria ter visto o Rayleigh enfrentando o Garland, ou nem que fosse o Bogar, o espadachim braço direito do Garp. Então, infelizmente, eu acho que muita luta que teria muito potencial de acontecer em God Valley simplesmente não vai acontecer porque o Oda não gosta de perder tempo desenhando lutinha, assim como ele próprio afirmou, mas de qualquer forma, esse sangue nessas horas é mais pra efeito dramático mesmo, sabe? O que importa é o homem estendendo a mão para Shaq, abraçando ela, os dois caindo em lágrimas e o Roger e o Gaban vendo a cena de longe e chorando por terem perdido a competição. Dessa forma, a gente finalmente entende o que fez a Shaq se apaixonar perdidamente pelo Rayleigh, algo que foi muito bom considerando que o Oda não costuma trabalhar romance no mangá de One Piece. E dessa forma, o grande vencedor do torneio não foi nenhum Cavaleiro Sagrado que poderia forçar a Shaq a se casar com um deles, mas sim o próprio Rayleigh, com quem a Shaq já tinha caído de paixão. No fim, com a Shaq tendo sido salva, os piratas do Roger decidem que é a hora de pegar os tesouros e meter o pé de God Valley. Ou seja, eles não têm qualquer intenção de enfrentar o Shebek numa luta direta. É pegar os tesouros, meter o pé e dane-se o Shebek. E reparem como o Shebek nem sequer apareceu nesse capítulo. A gente viu o Roger, o Garp e o Barba Branca brincando nesse capítulo, mas nada do Shebek. Então é muito provável que no próximo capítulo ele roube completamente a cena. E como eu argumentei no vídeo dessa semana, pode ser que exista um motivo ainda maior que tenha feito com que Roger e Garp se unissem contra Shebek, a aparição de Imo e a possessão sobre o corpo do pirata mais poderoso daquela época. Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo muito que você assista, porque o que eu disse naquele vídeo pode ser o verdadeiro final do incidente de God Valley. Galera, se você ficou até o final desse vídeo, porra, deixa o seu like se você não deixou ainda, confere a sua inscrição se você ainda não é inscrito e lembra de acessar o primeiro comentário fixado e o link na descrição para você não perder o primeiro lançamento da nossa marca de camisetas, a loja Zenkai, com a temática das asas do Rei dos Piratas. Galera, não perde porque é uma edição limitada e se você não garantir a sua na pré-venda, não vai ter mais outra oportunidade, beleza? Até a próxima, tchau!